Hoje é culto de ceia e você sabe que, obrigado time, Deus abençoe. Você sabe que a ceia tem pelo menos 4 direções. A ceia nos remete a 4 direções. Como assim, pastor? Sim, a ceia remete para frente, porque o texto da ceia nos diz que nós vamos cear até que Ele volte. Então, ceiar até que Ele volte nos remete para o futuro, para um lugar que Ele, lá na frente, que a gente não sabe quando. Então, a ceia nos aponta para frente, mas a ceia também nos aponta para trás. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, o texto diz, que nós vamos ceiar até que Ele volte em memória dEle. Em memória dEle é daquilo que já foi feito um dia. Então, nós estamos aqui em memória do que já foi feito, esperando que Ele volte. Então, a ceia me aponta para frente, mas também me aponta para trás. E a ceia me aponta para dentro também. Por que aponta para dentro? Porque examina esse homem a si mesmo. Então, você aqui na ceia, você está esperando que Ele volte, você está lembrando do que Ele fez, mas está olhando para dentro e verificando como está aí o coração, olhando os entulhos, os lixos, os pecados, que porventura você guardou naquela gaveta, que você não deixa ninguém abrir, e o Espírito Santo está dizendo, eu preciso abrir essa gaveta, tem papel de bala aí, que faz anos, está nascendo até índio nessa gaveta aí, você precisa limpar isso aí. E aí, por isso que a ceia a gente remete para dentro, e não é nós que vamos dizer, você está em pecado, você precisa curar seu coração, liberar esse perdão para o seu sogro, liberar esse perdão para o seu amigo, para o seu filho, para alguém que machucou você. Então a ceia é esse lugar que você vai para dentro e vê os lixos. E claro que você entende que lixo não é necessariamente algo físico, mas você entende que são sentimentos, amarguras, raiz de amargura e outras coisas que você guarda, que vai doendo você, que vai machucando você. E você sabe do que eu estou falando. Essas coisas que vão tirando a paz e a nossa vida, roubando a nossa alegria. Todos nós temos essas guerras. A diferença é como vamos lidar com elas. Então, para dentro, para trás, para frente. Só que a ceia também me remete para o lado, porque a Bíblia diz que eu não posso comer sem entender e discernir o corpo de Cristo. Quem está do meu lado? E o corpo de Cristo é essa pessoa que está do seu lado aí. Olha para uma pessoa bonita que está perto de você. Se não tem bonita, pode ser esse cara aí mesmo que está aí. Não tem problema não. Esse aí é o corpo. O corpo de Cristo são pessoas. Então, quando você entende isso, você vai descobrir que não existe vida espiritual cristã com apenas uma experiência pessoal. O que é uma experiência pessoal? É um encontro com Deus. Eu lembro, já contei aqui meu testemunho, quando eu fui num encontro com Deus de um amigo meu, 17 para 18 anos, eu estava indo para a casa do Rock, e aí naquele dia ele me convidou antes para ir lá nesse encontro, eu fui lá, e eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida, nenhuma droga, nada me trouxe aquele prazer, e eu senti um gozo, uma alegria fora do comum. Aquilo ali era a presença de Deus, eu não sabia. Eu tive um encontro com Deus naquele lugar. Foi individual, ninguém precisava estar comigo, era eu e Deus, né? Quantos encontros com Deus talvez você já teve? Lá enquanto tomava banho, enquanto estava orando no quarto, ou entrou no carro, você estava orando, pedindo para Deus algo, e a presença de Deus invadiu o seu carro, você teve que encostar o carro, porque não conseguia, de tanta presença de Deus. Isso é individual, mas o individual não se limita a apenas esse encontro. A vida cristã não se limita apenas ao encontro individual, ela vai além disso e chega no coletivo, porque por isso estamos aqui, coletivamente. A Bíblia tem 60 vezes a expressão uns aos outros, expressões laterais, uns aos outros. Não tem como fazer uns aos outros sozinho. Não tem como expressar uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros, ajudai uns aos outros, orai uns pelos outros. Não tem como fazer isso sozinho. É muito egoísmo, não tem como. Tem que estar coletivamente. E o coletivo é a igreja, é olhar para o lado. E eu queria, em cima disso, ler um texto e compartilhar um pouquinho desse texto
antes da gente ceiar. Abra comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 10, você conhece o texto, tenho certeza, você já ouviu alguma expressão, você com certeza alguma coisa sobre esse texto você já ouviu, tá? Nem que seja aí nas rodas da vida, alguém já falou, o bom samaritano aí, ó. Então eu quero falar sobre o bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei, algumas versões dizem que é um advogado da lei, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso para fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? E ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que estava caído, que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito da lei. Disse Jesus: vá você e faça o mesmo. Amém. Que o Espírito Santo nos dê graça para compreender esse texto à luz dele, e cada um que possa sair alimentado pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Bom, a parábola vem para responder uma pergunta: quem é o meu próximo? Que surgiu de outra pergunta: como eu faço para herdar a vida eterna? Então, o perito da lei faz uma pergunta para Jesus: como é que eu faço para ser salvo? Tentando provar Jesus, para ver se Jesus falava alguma coisa que não devia. Aí Jesus falou: olha, o que você lê na lei? Interessante que esse perito da lei conhecia a lei, porque amar a Deus com todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo estava escrito na lei, não só no Novo Testamento, mas na lei já, porque o Novo Testamento estava sendo escrito, não estava escrito ainda. Então o que Jesus registrado está para nós hoje, ainda não estava registrado. Então aquele perito da lei leu bem a lei, e entendeu bem a lei, porque toda a lei e os profetas está resumida aqui. Ele resumiu a lei muito bem: amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus: muito bom, interpretaste bem, vai lá. E ele, para querer se justificar, tipo assim: eu acho que eu não estou amando como deveria, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa história para responder essa segunda pergunta: quem é o meu próximo? E a pergunta é: quem é o meu próximo? Essa é a pergunta do perito da lei, que Jesus responde com esse texto. E eu quero pegar esse texto, já que para herdar a vida eterna é preciso amar a Deus e ao meu próximo, porque a primeira pergunta foi respondida assim, sim ou não? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Amar a Deus e ao meu próximo. Não diz que é uma prática ritualística, é amar a Deus e ao meu próximo. Ok? Está respondido ou não? Quem respondeu foi Jesus, então não dá para contrariar. Foi Jesus que disse: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ama a Deus e ao teu próximo. É assim que a lei diz, é assim que você faz. Então está respondido. Mas a segunda pergunta: quem é o meu próximo? E como amá-lo? Essa é a pergunta. E Jesus responde a segunda pergunta com a parábola.
quem é o meu próximo e como amá-lo. E eu queria tentar responder essa segunda pergunta. Como? Pontuando os personagens dessa parábola. Então o primeiro personagem que eu quero pontuar é o perito da lei. Quem é o perito da lei? Quem é o advogado da lei aqui? Quem é esse cara que conhecia a lei de Deus? Esse perito da lei era alguém que conhecia a lei, mas não conhecia o Deus da lei. É alguém que conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. É alguém que tem a Bíblia debaixo do braço, mas não tem a Bíblia no coração. É alguém que tem a Bíblia aberta no Salmo 91, mas não tem o Salmo 91 no seu coração. É alguém que apenas conhece, mas nunca experimenta. Ele conhece Deus, ele descreve as características de Deus, mas não sente quem é Deus. Ele sabe descrever compaixão, mas não tem compaixão. Ele sabe descrever na hermenêutica, na palavra correta, o qual é no grego e no hebraico que significa compaixão. Misericórdia, ele vai dizer que é mistura de miséria com a palavra córdia, e vai destrinchar para você o que é misericórdia, mas ele não tem misericórdia. O perito da lei é alguém que tem uma religião, mas não vive segundo os preceitos dela. É alguém que apenas tem título, mas não tem vida. Corremos o risco de conhecermos a Bíblia e não conhecemos o Deus da Bíblia. Corremos o risco de termos um nome no livro da vida e não temos um nome na lista de voluntários para servir os irmãos no domingo. Corremos o risco de termos respostas certas, mas corações errados. De sermos peritos da lei e ignorantes no amor. Corremos o risco como igreja de sermos peritos na lei e ignorantes no amor. Corremos o risco de discutir Bíblia com pessoas, e aí entra uma frase que eu gosto, e eu fico muito indignado, por vezes chateado, quando eu, graças a Deus, eu estou fora da internet, vou lá especialmente para algum propósito, mas quando eu vejo teólogos na internet discutindo se o profeta Mirim, King of the Poor, pode pregar ou não pode pregar, e aí a igreja se briga por causa desse menino, e aí a minha tristeza é ver que tem gente passando fome, precisando de pão, a gente tem a receita na mão e está discutindo como fazer. Tem gente precisando de água, a gente tem o endereço da fonte, mas a gente tem que fazer um curso, 7 passos para como chegar na fonte. Ontem um homem entrou na água ali com o seu filho, o filho veio se batizar, o adolescente, e ele entrou sem camisa do batismo, entrou de calça jeans, entrou junto. Eu falei, você veio para acompanhar o seu filho? Vim acompanhá-lo. Mas você vai se batizar? Não vou batizar. Eu vim só acompanhar ele. Você já é batizado? Não. E ele ficou olhando para mim, o olho encheu de lágrima. Eu falei, mas você não vai se batizar por quê? Beicinho já... Eu não sei. Eu falei, mas você sabe o que ele está fazendo? Mais ou menos, então ele está entregando a vida para Cristo. Ele está dizendo que a partir de hoje ele é um discípulo de Jesus. Se alguém perguntar para ele agora se ele é católico ou evangélico, ele vai dizer que nenhum dos dois, ele vai dizer que é um discípulo de Jesus agora. Ele é um seguidor de Jesus. E o senhor também pode. Posso? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que quiser ser um discípulo dele, ele te aceita a partir de hoje. Ele falou, eu aceito. Não é filho? Aí o filho, claro, pai. A esposa aqui fora já se ajoelhou num choreiro, porque nem imaginava. Só que talvez se eu fosse perito da lei e não entendesse o que o Espírito Santo estava fazendo, eu ia dizer, tá, só um pouquinho, sai fora, pega a camisa, porque o senhor não está com a camisa do batismo, e nós temos um cursinho de 7 passos para o batismo, então você tem que fazer os 7 passos, e esse homem talvez saía da água e nunca mais voltava. Porque o perito da lei conhece a lei, mas não tem o coração do Deus da lei. Corremos o risco de conhecermos o estatuto da nossa igreja e não sabemos o nome do irmão que se levantou no apelo da tentativa de suicídio. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja, carinhosamente. Às vezes eu faço apelos aqui,
Você que tentou tirar sua vida, ou está pensando em tirar sua vida, fica de pé, eu venho aqui na frente, e a gente ora, e aí eu como irmão em Cristo, como que eu vejo alguém se levantar do meu lado? Ele se levantou do meu lado, o apelo foi que você tentou tirar a sua vida, levantou alguém do meu lado que tentou tirar a vida, e como que eu não levanto, dou um beijo, um abraço, pergunto o nome dessa pessoa? Como que alguém entra nessa igreja, levanta num apelo, e o irmão que se diz irmão, não pergunta o nome e diz pelo menos assim, eu vou orar por você, a partir de hoje? Como? Corremos o risco de perito da lei, de enxergar o erro na frase do versículo bíblico escrito no folheto, mas não enxergamos o irmão depressivo do lado. Corremos o risco de ser o perito da lei. O pastor Estevão Fernandes tem um testemunho, ele vai pregar aqui no aniversário da igreja. Ele é pastor da PIB de João Pessoa por 45 anos. Ele conhecia o estatuto da Igreja Batista. E teve uma moça que procurou ele no final de um culto e falou, pastor, eu queria casar, porque essa é uma igreja muito linda, a Primeira Batista de João Pessoa. E eu queria casar aqui, o meu sonho era casar aqui, o meu sonho de infância. E ele perguntou, segundo o estatuto, se ela estava sendo dizimista, se ela, não sei exatamente o porquê, mas o estatuto não permitia que aquela moça casasse ali. E ele foi frio, foi estatutário, ele foi legalista e disse, olha, pelo estatuto você não pode casar aqui. E aquela moça foi embora. Um ano depois, ele estava numa festa com o governador do estado e pessoas importantes, e um homem importante veio apertar, quando ele foi apertar a mão de um homem, um dos homens estava lá, e quando ele foi apertar a mão, o homem tirou a mão, virou o rosto e saiu. Quando aconteceu aquilo, ele ficou triste, e perguntou para a esposa do homem, o que o seu marido fez isso comigo, por que ele não me cumprimentou? Aí a mulher respondeu, ele é pai de uma menina, que o Senhor, pelo estatuto, disse que ela não poderia, e o Senhor foi frio com ela. Aquele dia foi um sonho morto no coração dela. Meu marido disse que o Senhor não tem o cheiro da graça. Tem o cheiro da lei, mas não tem o cheiro da graça. Aí ele ficou com aquilo, né? Não tem o cheiro da graça. Passou um mês, ele foi fazer um culto fúnebre lá no cemitério, e tem as capelas, certo? E ele estava fazendo um culto fúnebre, e aí chegou um grupo de católicos, que estavam fazendo também um culto fúnebre, só que o diácono da igreja católica não faltou, não veio, e eles queriam alguém para encomendar o corpo, que é dentro da cultura católica, só que ele é um pastor batista, e no estatuto diz que um pastor batista não encomenda corpo. E essa família veio e perguntou, o senhor poderia encomendar o corpo do nosso ente querido? E na hora o estatuto, o perito da lei, veio para fora, e ele pensou, o estatuto diz que não, mas o Espírito Santo soprou no coração dele, cheiro da graça. E ele falou, vou lá, pode deixar que eu vou lá. Foi lá, diz ele que encomendou, ele não sabe se deu certo a encomenda, porque ele não sabia como fazer, ele fez do jeito dele. Não sei se o Sedex deu certo, se tinha que confirmar a chegada, mas ele disse que foi lá, rezou um Pai Nosso, abraçou a família, chorou com a viúva. No outro domingo, no culto, 15 pessoas sentadas na primeira fileira. Ele vai lá perguntar, não conheço vocês estão visitando? Aí levantou a viúva, sou a esposa daquele homem que o Senhor encomendou o corpo. A gente veio aqui porque o Senhor tem graça. A gente viu graça. Tem o cheiro da graça. Bom, depois do perito da lei, nós temos mais dois personagens, que eu botei num só, o levita e o sacerdote. O levita e o sacerdote, é interessante, que não é pecado ser, né? Sacerdote ou levita. Não é pecado você ser um ministro do Evangelho, um músico, alguém que serve na igreja,
alguém que tem um cargo, por favor, não tem nada de errado. Mas não podemos fazer coisas sem o coração daquele que nos confiou, que nos chamou. Se eu sou um sacerdote de Deus, um levita de Deus, eu não posso não ter o coração de Deus naquilo que Deus me chamou. E esse pastor Estevão também conta algo interessante. Ele falou que ele saiu de um culto, ele pregou 5 cultos, 4 cultos. Hoje eu vou pregar 4. Ele pregou 4 cultos naquele domingo e saiu. Quando ele saiu de carro, na estrada, no caminho para a casa dele, tinha uma mulher caída na beira da estrada, de moto, ou estava caída. E ele passou, e quando ele passou, ele pensou: Jesus, alguém vai cuidar dela, essa pessoa, porque eu estou cansado, eu preguei 4 cultos, eu preciso ir para casa, e alguém vai cuidar dela. E o Espírito Santo: você acabou de pregar sobre misericórdia, você acabou de pregar do meu amor, como que você não vai voltar? E ele foi lutando, porque ele não queria voltar, mas o Espírito Santo falou: volta. E ele lá na frente deu a volta. Quando ele voltou, já estava o SAMU ali, já tinha mais gente. Ele foi pedindo licença, e quando ele chegou, tinha uma mulher deitada, uma Bíblia com sangue, mancha de sangue do lado. Ele foi no rosto da mulher, a mulher olhou para ele, e a mulher disse: pastor Estevão, eu estava no culto que o senhor estava pregando. Que bom que o senhor veio, pastor, não me deixa morrer. E ele, na hora, ele falou: Deus, obrigado. Ele ligou para o hospital, conhecia o diretor do hospital, encaminhou essa menina, ele ajudou a salvar essa moça. 2 anos depois, o pastor Estevão estava no hospital, deu um problema na saúde dele, ele estava no corredor, deitado numa maca, como indigente, ali, sem ninguém, ele estava ali sozinho. Um homem com jaleco branco, um médico encostou, viu ele, não falou nada, pediu para alguém: pega esse homem, coloca lá no quarto e medica ele, e um silêncio, e todo mundo cuidando dele, e ele não estava entendendo, e aquele homem, aquele médico, o tempo inteiro cuidando dele, e de repente aí, o médico foi embora. Quando ele foi embora: ei, volta aqui, volta aqui. O médico voltou, ele falou: você é um anjo? Quem é você? Eu estava ali no corredor até agora, o senhor me cuidou, o senhor está me amando, por que o senhor está fazendo isso? Ele falou: eu sou pai de uma menina, que há 1 ano atrás, o senhor parou, e se não fosse o senhor, a minha filha estava morta. Eu só queria agradecer, eu nunca fui na igreja, mas eu não podia perder a oportunidade de abençoar o senhor. Cheiro da graça. O samaritano, o levita, o sacerdote que para. Erramos quando os títulos valem mais do que o que fazemos. Erramos quando as posições importam mais do que os corações. É interessante, um dia eu estava aqui, termina o culto daqui, hoje eu fico aqui até o final. E teve um dia que eu fiquei até 1 hora, 1h30 aqui. Minha esposa almoçou, minha família almoçou, mandando mensagem para mim, mas eu fiquei aqui atendendo todas as pessoas, até o finalzinho. O pessoal dos boas-vindas ficam comigo até o final, fecha a porta comigo. E aquele dia eu saí, todo mundo foi embora, a igreja foi embora, era um culto como esse. Você foi embora. E lá na frente tinha uma mulher com um filhinho, de colo, de 3 aninhos, 2 aninhos. E eu parei o carro, o último a sair. Eu perguntei: o que você está fazendo aqui, no sol? Eu estou esperando o Uber, mas o Uber não responde, não vem. Você está pedindo Uber há quanto tempo? Há 40 minutos. Quantas pessoas passaram aqui e perguntaram se você precisava de carona? Ela falou: ninguém. A gente não pode sair daqui e passar por alguém e não perguntar pelo menos se quer uma carona. Talvez você nem vai dar carona, mas você vai achar alguém para dar carona. Talvez você não pode, porque você vai para outro lugar, eu não sei, talvez você é um homem sozinho, não sei, mas pelo menos parar e perguntar. Aí eu olhei: meu Deus, onde é que você mora? Eu moro aqui, a 2 quilômetros, 3 quilômetros, só que eu não posso ir com meu filho, eu não consigo. Eu falei: entra no banco de trás. A mãe com o filho. Aí quando ela entra no carro, ela começa a dizer, eu perguntei, né, pastor, meu irmão, tem gente que passa, não conversa comigo se não quiser abrir a sua vida. Porque
Porque uma das coisas que o pastor faz é caçar a vida da pessoa. A gente quer saber tudo. A vive e fala, morto é muito invasivo. Não, mas eu sou pastor. Pastor é invasivo. Eu encosto do lado de alguém e pergunto, como é que você está? Ah, está casado? Você está bem no seu casamento? É coisa de pastor. É igual o médico é igual dentista. O dentista, quando está conversando contigo, ele está olhando para o teu dente. Esse dia eu estava conversando com um psiquiatra. Que coisa horrível conversar com um psiquiatra. Porque ele está te olhando assim, serinho, me olhando serinho. Eu falei, meu Deus, o que ele está pensando? É ruim. E conversar com o pastor é a mesma coisa. E eu comecei a perguntar, meu marido me deixou faz um mês, por outra mulher, pastor. Estou sozinha. E as contas? Pastor, não tem jeito, vou perguntar as contas, como é que estão as contas? Não tem como não perguntar como estão as contas. A energia vai cortar? Não vai cortar, chama o social, nós vamos pagar essa energia, porque eu não posso. Você não pode. Porque esse trabalho não é do pastor da igreja, é dos irmãos. Quem é o meu próximo? Não é o próximo do pastor Telmo, é o próximo nosso. E o próximo aqui não é necessariamente alguém que está perto de mim, é a necessidade que eu percebi. Esse é o próximo. Perdemos quando ganhamos em visibilidade e perdemos em sensibilidade. Somos verificados no Instagram e não verificados mais no céu. Quando o microfone, o dom e o ministério nos roubam a paixão, a simplicidade e o desejo de servir. Vou repetir. Quando o microfone, o dom e o ministério nos roubam a paixão, a simplicidade e o desejo de servir. O terceiro personagem é o caído. Quem é o caído? O caído é simples. Talvez o caído está aqui essa manhã. Talvez alguém aqui vai se identificar com o caído. Eu não sei, eu me identifiquei muito com o período da lei, quando eu estava lendo esse texto. Mas o caído, eu também me identifiquei um pouquinho, mas talvez alguém aqui se identifique mais. O caído são todos as margens da estrada, aqueles que estão na periferia, na margem, os marginalizados. É o ex-detento, é o viciado, é o que está à margem, a mãe solteira abandonada, depois que o pai descobriu que o filho era especial, a mulher ferida com palavras e agredida por um homem sem escrúpulos. É o caído. O caído é o homem que se encontra preso pela cocaína ou pelo álcool. O caído é o depressivo que perdeu tudo. O filho que não sabe o nome do pai. É o pai que quer ver seu filho curado. A esposa que espera pela libertação de um marido alcoólatra. É a mãe que espera o filho voltar para casa. O caído é o que tem tudo, mas não tem paz. O caído está à beira, à margem, que apanhou das duras circunstâncias da vida. Está meio morto, meio vivo. Ora quer viver, ora quer morrer. Que perdeu o sorriso, perdeu sangue, perdeu vida. É o caído. O bom samaritano, o quarto personagem é o bom samaritano. O bom samaritano nesse texto não é difícil de saber quem é. É Jesus. O bom samaritano é Jesus. Por que é Jesus, pastor? É Jesus porque, se você entender a parábola toda, é uma parábola que fala da redenção. Um homem que caiu, que vinha de Jerusalém para Jericó, alguém que estava bem, mas caiu, está no chão, à margem, alguém que desce. Jesus é o bom samaritano.
meu e seu. É aquele que nos enxerga, nos cuida, nos ama, morreu por nós. A religião não para, o levita não para, mas Jesus para. O pastor não me enxerga, mas o bom pastor nos enxerga. O bom samaritano é Jesus. É Jesus que para por nós, que desceu por nós, que morreu por nós, que apanhou por nós e que em breve voltará. Porque ele diz, ele encosta na hotelaria e fala, está aqui, ó, cuida desse cara, está aqui o dinheiro. Ele mete a mão no bolso, tira um cheque e fala, está pago. Quem aqui está pago com a dívida? Está pago a dívida. Esse Jesus que paga a dívida e fala, está pago. E aí ele fala, quem é a hotelaria? A hotelaria é a igreja. A hotelaria é a comunidade de fé, onde ele pega as pessoas lá fora e traz para cá e fala, ó, Telmo, essas pessoas que eu achei perdido por aí, está aqui, ó, cuida dela agora. Tá, mas como é que eu cuido? Quem vai pagar a conta? Está aqui o cheque, a conta está paga. E quando eu voltar, e quando eu voltar, e quando eu voltar, e quando eu voltar, eu vou pagar o que você gastou a mais. Porque Jesus vai voltar, e Ele vai perguntar para mim e para você, o que a gente fez com o dinheiro que Ele deu para a gente. Se a gente ajudou a cuidar do caído. Por isso que eu odeio a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade que diz que Jesus morreu para te fazer rico. Jesus não morreu para fazer gente rico, morreu para salvar eu e você, escrever o nosso nome no livro da vida. Os recursos são para servir o outro, para cuidar bem da nossa casa, dos nossos filhos, para trazer segurança e proteção para os nossos e para servir o próximo. Senão não faz sentido o dinheiro. Tanto não faz sentido que os Balneário Camboriú, sendo, você já sabe disso, o metro quadrado mais caro do Brasil, o maior índice de suicídio do Brasil. Jesus é o bom samaritano, e ele coloca as pessoas caídas na igreja, na hotelaria, e fala, por isso que eu digo, essa igreja aqui, escute essa igreja, se você congrega aqui, escute isso, enquanto a gente cuidar do órfão, do pobre, da viúva, do estrangeiro, do perdido, do depressivo, o marginalizado, enquanto a gente cuidar deles, nunca vai faltar dinheiro nessa comunidade, nunca vai faltar, nunca vai faltar. E se você entender isso, nunca vai faltar na sua casa e na sua vida, nunca vai faltar. Quando a gente fez o nosso Espaço Alegria, o primeiro Espaço Alegria, eu contei já o testemunho, nós queríamos comprar um aparelho, um brinquedão, custava 24 mil reais, um irmão, na época estava se convertendo, está aqui entre nós no culto, está hoje aqui. Ele me procurou e falou, pastor, qual o projeto social que você tem no coração? Eu falei, um projeto aqui de brinquedo com criança. Ele falou, pastor, pode comprar, faz o boleto que eu vou pagar. 24 mil reais. Vale glória a Deus ou não vale? Meu Deus, nós estávamos no meio de uma pandemia, meu irmão. Ele abriu mão de um recurso no meio da pandemia. Nós recebemos aquilo ali para cuidar das crianças no meio da pandemia. Agora a gente fez o social novo. E o Social Novo tem um Espaço Alegria maior. O brinquedo, o Espaço Alegria custa 400 mil reais. E chegou na hora do 400 mil reais, não tinha esse dinheiro em caixa. Aí eu falei aqui um domingo, gente, falta agora 400 mil para o brinquedo. Na segunda-feira eu recebo uma ligação, um irmão do Rio Grande do Sul, pastor, me dá a conta da igreja, eu estou depositando 400 mil reais. Porque para onde Deus aponta, naquilo que Ele manda cuidar, Ele vai cuidar de tudo. A hotelaria, onde Jesus coloca os caídos, e o Espírito Santo, que o Espírito Santo chamou. A igreja é a hotelaria, a família de Jesus é a hotelaria, é onde Ele coloca mais um irmão, os irmãos que se batizaram, mais um irmão, e a igreja vai crescendo, e cada irmão que se batiza é mais um irmão, e Deus vai trazendo os irmãos, cuidem dele. E como devemos cuidar? Como devemos amar? Qual é a postura do bom samaritano que nos ensina, nos inspira nessa manhã? O que Jesus fez ali na parábola, sendo o bom samaritano, que nos inspira? Primeiro, amar com o nosso tempo.
Pastor, como é que ama com o tempo? Porque a Bíblia diz que o bom samaritano parou a sua viagem. Meu irmão, tem que amar muito para parar a nossa correria do dia a dia, para tirar 1 a 2 horas da semana, aonde tempo é dinheiro, para você olhar nos olhos de uma pessoa, e a pessoa por 1 hora falar das suas dores. Não tem como não amar sem dedicar tempo. Eu vou provar para você. Você, no seu tempo, está mostrando o que você ama. E não diz para mim que está amando seu filho de verdade, se você dedica 1 hora para o seu filho por semana, e 7 por dia na internet. É mentira. Você não está amando seu filho. Falei aqui quinta-feira, homens, nós sabemos o nome do jogador de cada posição do nosso time, mas não sabemos o nome de um amiguinho do nosso filho. Prova que o nosso tempo está mostrando o que a gente realmente está amando. Porque amor é tempo e tempo é amor. Perceber o outro, parar pelo outro. A Thaís tem um testemunho lindo, Thaís do Juliandro. Ela estava num culto de mulheres aqui. Ela estava aqui, o culto estava terminando. Olha que coisa linda. Olha que é, como é bom ouvir o Espírito Santo. Eu te abençoo com os ouvidos sensíveis para ouvir o Espírito Santo. Ela estava aqui, ela ouviu o Espírito Santo falou, vai lá para trás. Não, o culto estava terminando, a Bíblia estava pregando. Estava terminando o culto de mulheres. Ela levanta e vai lá para trás. A única coisa que ela ouviu foi isso, vai lá para trás. Ela chegou lá atrás e falou, Jesus, o Senhor mandou vir para cá, não sei mais o que fazer. Bem assim ela falou. Aí Jesus falou, olha para a direita, lá perto do bebedouro. E tinha um bebedouro lá atrás, antigamente aqui dentro. E lá perto do bebedouro tinha, isolada, uma mulher sentada no culto, assistindo o culto. O Espírito Santo, vai lá, fala com ela. Ela foi lá e falou, olha, tudo bem, botou a mão nas costas dela. Quando ela botou a mão nas costas dela, molhada. E ela falou, você está molhada? É que eu vim de moto e estava chovendo. E eu não queria perder o culto. E eu vim de moto mesmo na chuva. Você está sopada? Eu me encharquei toda, mas depois eu em casa tomo um banho e me seco. E você veio buscar a Deus? Eu vim buscar a Deus, e hoje eu vim decidida a entregar a vida para Jesus. Só que a Vivi não fez o apelo. Eu queria entregar minha vida para Jesus. Aí a Thaís veio aqui, Vivi, tem uma moça lá que quer. E a Vivi já fez o apelo. No apelo dela já veio mais umas 15 mulheres. A sensibilidade de um irmão percebeu o outro irmão e fez um nome ser escrito no livro da vida. Parar. Ela parou o lugar de receptor e foi ser uma doadora. Amar com nossos recursos. A Bíblia diz que Ele pagou a hotelaria. Essa família que ganhou essa casa está sendo amada por você, por mim. Nós fizemos uma festa com uma menina, eu contei aqui, se eu não me engano, nos cultos, no Espaço Alegria. Uma menina de 12 anos de idade, o sonho dela era ter uma festa de 15. Só que ela tinha leucemia. Ela talvez não chegaria aos 15. Os irmãos se organizaram, a gente alugou uma limusine. Ela veio de limusine, vestido de 15 anos. Ela dançou com um cilindro de gás e um tubo no nariz. A valsa. Ela morreu 7 dias depois. Mas o recurso do bom samaritano é para isso. É para realizar sonhos de uma criança e apresentar Deus através desse sonho. Através do simples, do verdadeiro. O nosso dízimo e oferta alcançam onde nossos braços não chegam. Amar com os nossos ouvidos, ouvir o outro, ouvir os medos, os traumas, as dores do nosso irmão, é aliviar o peso e o fardo dele. 1 Pedro 4,8 vai dizer, acima de tudo, amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre multidão de pecado. Abram a sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Quando saímos da igreja, nós não podemos passar e ver sem se importar uma mulher com os seus filhos esperando um Uber. Já tiveram 6 pessoas que moraram comigo, além das minhas filhas biológicas. 6. Todas elas
estavam sem um pai, sem uma mãe, uma situação de orfandade. Mas teve uma em especial que foi bem diferente. O nome dela é Patrícia. Ela, lá no Renascer, quando nós tínhamos uma igreja lá, ela dormia na frente da igreja, na marquise da igreja. Ela era uma mulher viciada em crack, estava grávida do 9º filho. Os outros 8 tinham sido dados para doação, para adoção. E esse estava no mesmo caminho. O conselho tutelar já estava esperando nascer para tirar. Ela é viciada em crack há anos. E a Patrícia dormia grávida de 7, 8 meses na frente da igreja. Um dia eu preguei um sermão, talvez como esse, e aí eu não posso sair e ver uma mulher, eu fechando a porta e ela encostando para dormir. Eu olhei para a Vivi olhou para mim, a gente se falou sem falar nada. Só fizemos assim, peguei a Patrícia e levamos para casa. Viciada em crack, grávida. Eu não tinha muito dinheiro não, mas o que tinha estava na mesa. Hoje eu tenho mais, hoje eu estou melhor do que aquela época. Hoje eu estou de pé na patrola. Eu não tinha tanto naquela época não. E a Patrícia foi morar comigo. Nasceu o filhinho dela. Não vou dizer o nome, uma questão ética, um bebê. Nasceu o filhinho dela. A Patrícia, o primeiro banho que a Vivi deu nela foi com escovão. A Vivi ensinou ela a tomar banho. A Patrícia, muito caprichosa, depois começou a cuidar da casa. E a gente não deixou ela sair. Por causa do vício, pelo menos um tempo, ela ficou lá em casa. Nasceu o menino, lindo. Uma vez eu estava lá em casa, sumiu um boné meu. Eu falei, pode ver que ela vendeu. E um dia a Patrícia foi fazer fisioterapia no filho, porque ele nasceu com uma paralisia por causa do uso da droga e dos chutes que ela levava na rua. O Cauã nasceu com uma paralisia. Aí ele foi fazer fisioterapia 6 meses depois. Ela foi, deixou o menino na casa de uma amiga e foi usar droga. O conselho tutelar, a amiga denunciou. O Cauã foi para a adoção e ela voltou para a droga. Mês passado, estou lembrando dela, porque mês passado alguém me mandou uma mensagem. Pastor, uma mulher chamada Patrícia, do Renascer, mãe do fulano, falou o nome do menino, disse que está bem, mandou dizer vocês que ela está bem, saiu das drogas, está morando e trabalhando. Aquilo me deu uma alegria. Na época a gente não conseguiu fazer ela permanecer. Mas a minha casa sempre teve alguém. E eu vou dizer uma coisa, nunca faltou nada na minha casa. Porque a gente foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Aí você pensa, não, o pastor, que dom que o pastor tem, não tem nada a ver comigo. Eu estou tentando ser igual ao meu pastor, que é o bom pastor chamado Jesus. Eu estou tentando imitar o bom samaritano, porque a resposta é, vá você e faça o mesmo. É o que Jesus conclui a parábola. Então não é Telmo, faça o mesmo, pastores, bispos, presbíteros. Não, vá você e faça o mesmo. O mesmo o quê, pastor? Observe o caído. Quem é o caído? O caído pode ser aquela pessoa que trabalha com você em depressão. Amanhã de manhã, observa ela está caída. Amar com seus talentos, derramou óleo e vinho. 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros de acordo com o dom que você recebeu, como bons administradores da multiforme graça. Qual é o seu talento? Onde você joga melhor? Qual é a sua posição que você joga bem? Qual é a sua especialidade? Qual é a sua melhor comida para colocar na mesa da ceia? Nós estamos na ceia, qual é a melhor comida? Porque a ceia era uma refeição. Qual é a melhor comida que você tem para botar aqui na mesa? Para os nossos irmãos poderem comer. Qual é a melhor comida que você sabe fazer? Faz. Talvez você não tenha outro talento, mas você tem um talento que o outro não tem.
Faz, bota a comida na mesa. O seu abraço é como um óleo de cura. Os seus recursos são como vinho de alegria. O seu olhar, a sua voz, são os braços de esperanças e alívio que o outro precisa. E a pergunta continua: quem é o meu próximo? O próximo é aquele que precisa do meu abraço, do meu olhar, dos meus ouvidos, que precisa do meu sorriso. Próximo é aquele que necessita do meu recurso, que precisa da minha carona e da minha casa. Próximo é o que precisa da minha mensagem, da minha palavra profética, do som do meu instrumento. É a criança que precisa do espaço alegria, a família que precisa do mercado solidário, do aquecimento da roupa do bazar ou de uma vaga de emprego. Esses são os meus próximos. E o convite para a ceia nessa manhã é simples. Vá você e faça o mesmo. O mais importante não é a quantidade de pessoas aqui no domingo à noite, mas a quantidade de discípulos imitando Jesus na segunda-feira. É o mais importante. E eu queria ceiar com você. Não pensa você que essa palavra só pegou você porque ela me corta. É uma faca de dois lados, ela corta quem prega antes de cortar quem ouve. E eu estou constrangido com o que Deus está falando para mim. Espero eu que essa manhã a gente saia daqui constrangido pelo amor de Jesus. Não com medo, mas constrangido. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cear. Vamos ficar em pé.